Olá, eu sou Sandra Jordão de Brito, sou odontóloga da área do sono, trabalho com ortodontia e ortopedia funcional também. E estou aqui para falar sobre uma abordagem bem atual, que é o bruxismo e o que ele interfere na qualidade de vida de vocês. Bem, não tem uma etiologia definida, né? Mas a gente sabe que existe o bruxismo que é feito durante o sono, a gente chama bruxismo do sono, e o bruxismo da vigília, tá? Tem algumas características que são importantes de a gente avaliar. Por exemplo, quebras dentárias, a parte muscular do rosto, a face dolorida, o fato de ranger os dentes, ele vai também fazer desgastes dentários. Então o dentista pode colaborar e observar todos esses detalhes. Outra coisa importante é que o bruxismo, o da vigília, normalmente é o apertamento dentário, que é o que pode causar dores de cabeça. Também o noturno pode também levar a dores de cabeça matinais. Então, o que se observa é que crianças, a maior parte, de 8 a 16% da população tem bruxismo, mas que as crianças de 5 a 8 anos normalmente têm uma incidência maior, independente do gênero, mas que a tendência é que a partir de 9 anos que isso vá reduzindo e diminuindo. Só que o bruxismo da criança tem muita ligação com a parte respiratória também. Então, tem uma incidência que mostra que 62% das crianças que têm problemas respiratórios têm mais bruxismo. Rinite alérgica, asma também. Então, deve ser também avaliada a parte respiratória dessas crianças. A adolescência normalmente tem um bruxismo de vigília maior, que é o apertamento, devido provavelmente às tensões, né? A trincar os dentes, apertar, a estar mais tenso. Mas assim, a gente não pode dizer exatamente uma etiologia, porque tem várias. É importante que seja bem avaliado, através de questionários, ou polissonografia, ou assim, o contato, se for uma criança, os pais, se tem um bruxismo, se a criança tem estresse. Mas os tratamentos que a gente pode oferecer é a placa, né, interdentária, onde a gente vai proteger os dentes se houver desgaste. Outra coisa que tem o TCC, que é a terapia comportamental, para aliviar o estresse e ver qual é a verdadeira causa. A higiene do sono é importantíssima, já que ele também tem uma atividade do bruxismo noturno, que é central, da atividade cerebral central. Então é importante, a higiene vai contribuir também. E o biofeedback também é uma terapia nova que a gente pode utilizar. Isso vai depender muito da avaliação, do que é que está ocorrendo. Está quebrando o dente, está desgastando muito, está ficando inquieto, a criança não está dormindo bem, ou durante o dia tem dores na musculatura da face, fratura os dentes. Então tudo isso tem que ser levado em conta. E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no nosso canal, ative as notificações e compartilhe com seus amigos. E não esqueça de deixar seu like.